controle migratório brasileiro, ele é conceitualmente uma questão de soberania, né? O policial aqui, ele acaba trabalhando em praticamente todos os tipos de crimes que são atribuição específica da Polícia Federal. Documento de viagem em mãos, por favor. Nós somos uma delegacia que lida com entorpecentes, com descaminho, com crimes fazendários, com crimes de tráfico de arma, com crimes ambientais. Diferente de outros setores da Polícia Federal, aqui o contato é diário com o público. Nossa função aqui no setor são duas vertentes, né? Tratar de segurança pública e também tratar da parte de cidadania para os estrangeiros, né? Quando nós atendemos um solicitante de refúgio, nós não estamos só respeitando a dignidade de alguém, nós estamos devolvendo a dignidade para aquela pessoa. O passaporte brasileiro hoje é muito respeitado no mundo todo. Ele contém mais de 30 itens de segurança, além do chip. As tecnologias que nós temos nos aeroportos agora são os totens, né? Os totens, os e-gates, eles facilitaram muito a vida do brasileiro. Eu acredito que aqui no núcleo de operações, quanto mais tempo você trabalha, mais você vai aprendendo. Cada dia é um dia novo. Defender o território nacional de ameaças visíveis ou muitas vezes ocultas é uma das prerrogativas da Polícia Federal. Controlar quem entra e quem sai do país é uma forma de garantir a nossa soberania. Combater crimes como tráfico de pessoas, de armas e de drogas demanda muita especialização das equipes que trabalham no ambiente aeroportuário. E é justamente o dia a dia desses núcleos que nós vamos mostrar hoje. Com vocês, a atuação da Polícia Federal nos aeroportos do Rio de Janeiro. Pode me acompanhar. Vocês estão juntos? A DEAIN é a Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A delegacia do aeroporto, da Polícia Federal no aeroporto Galeão, é dividida em dois núcleos, basicamente. O núcleo de operações e o núcleo de imigração. O núcleo operacional, ele foca mais no raio-x, no combate realmente ao tráfico de drogas, de porão, essas coisas assim. E o núcleo de imigração na questão de autorizações para deixar o país, de impedimentos judiciais que devam vir acompanhado de um ofício da justiça autorizando a saída do país e do controle do fluxo migratório mesmo em si. A imigração trata da questão da entrada e saída, né, tanto de brasileiros como de estrangeiros aqui pelo Rio de Janeiro, por essa fronteira. E o núcleo de operações, ele combate, né, 24 horas, 7 dias na semana, o tráfico ilícito de entorpecentes, principalmente, né? Os policiais que atuam aqui na parte de operações da Polícia Federal, dentro desse ambiente aeroportuário, ele acaba atuando numa gama muito grande de crimes, tendo em vista a diversidade de ilícitos que podem ocorrer aqui dentro. A DEAIN, ela tem um vasto rol de atribuições, né? São dezenas de atribuições prestadas para a população brasileira. Então, o policial acaba adquirindo uma expertise em várias áreas. A gente trabalha em apoio às delegacias especializadas, que muitas das vezes desenvolvem ações de inteligência, investigações, e que em algum momento acabam sendo deflagradas aqui no aeroporto, seja com alvo tentando embarcar, tentando fugir do país, ou até o próprio cometimento de crime, né? Tentando trazer produto ilícito para o Brasil ou sair com produto ilícito. Na verdade, assim, o policial, a gente tem uma fala que a gente diz aqui que o policial na imigração, com 1 ano, ele não sabe nada, e com 10 anos parece que ele tem 1 ano, ou seja, ele tem que estar sempre aprendendo. Ele tem que estar sempre estudando.
No núcleo de imigração, os colegas da Polícia Federal, eles trabalham com a questão do fluxo de pessoas que estão indo e voltando para o Brasil. Nisso, eles podem se deparar com passaportes falsos, pessoas que podem estar expostas ao tráfico humano, que é uma modalidade que vem crescendo na humanidade, que inclusive até os organismos internacionais, a ONU, vem fazendo campanhas para tentar combater isso. O Brasil entra no tráfico de pessoas tanto como rota, tanto como destino. Porque há casos principalmente da América do Sul, que vêm para o Brasil para trabalhar de forma ilegal, ou apenas como rota, que passa pelo Brasil para outros países, como Estados Unidos ou países europeus. O Brasil pode ter se tornado uma rota para o tráfico internacional de pessoas, porque o brasileiro ele é um povo que pode parecer com qualquer outro tipo de povo do mundo. Um fato curioso é que o passaporte brasileiro tem um valor muito elevado no mercado negro, justamente pela miscigenação da população, que qualquer um pode ser considerado um brasileiro. Não importa se é negro, se é pardo, se é indígena, qualquer um poderia ser um brasileiro. É um crime muito difícil de se combater, tendo em vista que algumas vítimas cooptadas, elas são enganadas, uma promessa de uma vida melhor no exterior, e atravessam aqui como simples viajantes, por estarem buscando uma vida melhor. Porque é prometido uma situação, a mulher ela vai para esse país, muitas das vezes também homens, e lá o combinado com esse coiote, né, que nós chamamos, essa pessoa que recruta, é algo totalmente diferente. Ela tem que pagar para trabalhar. Então, na verdade, ela vai ficar numa situação de escrava. Então, para você dissuadir uma pessoa dessa, que ela pode chegar lá e a coisa não ser da forma que foi passada, às vezes é muito complicado, porque ela está com um sonho na cabeça de que no exterior vai ter uma vida boa e na maioria das vezes não é isso. Os policiais aqui da DAIM trabalham de forma multidisciplinar, tanto que recebem informação de diversos órgãos externos, como de diversos setores da própria Polícia Federal, que abastecem a delegacia com informações para subsidiar as ações que serão tomadas aqui, tanto para a parte criminal quanto para a parte administrativa. Hoje nós temos aqui dentro do sítio aeroportuário a localização do nosso canil de Cães de Faro. Esse canil ele é subordinado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes, é um setor da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mas que por necessidade específica do nosso trabalho, efetuamos muitos trabalhos em conjunto. Esses cães, eles trabalham em inúmeros locais no aeroporto, tanto no embarque, no desembarque, no terminal de cargas, e nos ajudam muito, porque eles realmente facilitam o nosso trabalho. São colegas extremamente treinados e com uma ferramenta que é para a gente, dentro desse ambiente aeroportuário, de grande valia, que é o cachorro. Nós não precisamos, muitas das vezes, abrir uma carga, porque o cão vai e nos aponta, né, o ilícito. Essa ferramenta do cão de faro, para a nossa rotina diária, é muito importante. Ela possibilita você otimizar a utilização dos recursos para outras áreas, tendo em vista que o cachorro ele age muito rápido, ele inspeciona uma quantidade de malas muito grande com uma efetividade enorme. Quando nós falamos em raio-x, nós temos os APACs, que são Agentes de Proteção à Aviação Civil, que trabalham sobre coordenação da Polícia Federal. Nesse sentido, eles, ao verificar alguma coisa que eles acreditam suspeita, eles nos acionam. Muitas das vezes, quando nós não estamos no lado dele, eles nos acionam e nós vamos verificar.
Muitas das vezes podem ser, como a gente está tratando de segurança aeroportuária, segurança da aviação, existem determinados itens que não podem ser transportados nos aviões. E sempre que o APAC ou nós nos deparamos com isso, nós pedimos o passageiro para abrir a bagagem, verificamos, realizamos uma entrevista. Muitas das vezes são alarmes falsos. Aqui nós achamos objetos que os senhores nem imaginam. E os passageiros, muitas das vezes, por inocência, não sabem que podem levar esses objetos a bordo. Porque esses objetos podem ser utilizados como arma para um perpetrador realizar alguma atividade ilícita dentro de uma aeronave ou dentro do aeroporto, na área restrita. Muitas das vezes os passageiros não entendem. Eu entendo, às vezes é uma coisa que a pessoa tem um apreço e ela quer carregar consigo. Só que esse objeto pode causar algum risco à aviação civil. E tudo que pode causar um risco à aviação civil, para nós, é motivo de extrema preocupação. O trabalho aqui na DAIM, assim, em regra não tem um padrão, porque assim, cada voo que chega traz uma situação diferente. Mas é claro que assim, no início de um plantão, a gente tem meio que um checklist, né? A gente vai checar também o quadro de voos para traçar a escala de serviço, mas assim, isso é só um planejamento inicial, porque cada voo que chega pode trazer uma situação nova e diferente. É raro na Polícia Federal um contato tão estreito com o público. A maioria das delegacias da Polícia Federal não tem esse contato diário e tão estreito com a população. Aqui a gente está com 3 voos ao mesmo tempo chegando, né? Então a gente vai tentar fazer uma operação diferenciada. A gente vai passar 3 voos agora, dar uma segurada no 4º voo e deixar vir o voo do Flamengo, que é um voo mais sensível, com pessoas mais famosas, que eventualmente podem criar algum tumulto aqui na imigração. Então a gente vai tentar fazer essa gestão aqui na imigração agora. Nós aqui também lidamos com escolta de autoridades, ministros, presidentes, todos os tipos de autoridades estrangeiras. Aqui, chefes de Estado, comitivas de vários países, grandes eventos, por exemplo, o caso de Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente tem aqui o desembarque aí de uma série de atletas, comitivas, dignitários, e que realmente os policiais acabam tendo que lidar com toda essa gama de vamos dizer assim, atribuições. Então, o policial do aeroporto, ele acaba que aprende de tudo um pouco. Ele faz tudo que as outras delegacias da Polícia Federal acabam fazendo. Pode conferir, depois assina. Emitir documentação essencial para o pleno exercício dos direitos garantidos na Constituição é mais uma prerrogativa da Polícia Federal. Passaportes, identidades de estrangeiro, vistos de residência e pedidos de asilo ou refúgio, tudo isso passa pelas mãos das equipes que trabalham nesse ambiente aeroportuário. E o funcionamento de suas divisões especializadas é o que nós vamos ver a partir de agora. Estamos no aeroporto Santos Dumont, onde funciona a Delegacia de Imigração e o Núcleo de Passaportes. A Delemig atua em estreita relação com o público. Nós somos uma delegacia que presta o serviço público ao cidadão. Nós expedimos passaporte, nós regularizamos o estrangeiro, nós viabilizamos que um estrangeiro vindo de um país
em que ele não tem condições mais de residir lá por questões políticas, raciais, ele possa solicitar o refúgio, que é um instrumento humanitário de proteção. É aqui no setor de estrangeiros que ele consegue dar entrada na sua regularização migratória e, com isso, começar a exercer alguns direitos importantes aqui no Brasil. Aquele refugiado que está no país está impedido de obter o seu documento junto ao seu consulado, ele nos procura para, eventualmente, ser concedido o passaporte amarelo, que a gente chama. Esse passaporte dá a condição dele viajar por um período para qualquer lugar do mundo e retornar para o Brasil. Quando nós atendemos um solicitante de refúgio, nós não estamos só respeitando a dignidade de alguém, nós estamos devolvendo a dignidade para aquela pessoa. O serviço que é prestado aqui na DELEMIG, no setor de estrangeiros, ele tem uma parte cidadã muito importante que a gente sempre está frisando bastante, né? Que é o quê? É inserir o estrangeiro no Brasil de uma maneira legal, né? Para que ele possa ser bem recebido, né? E com isso ele consiga ter uma vida nova, que muitos deles procuram ter uma vida nova no Brasil, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho. O passaporte brasileiro hoje é muito respeitado no mundo todo. Ele contém mais de 30 itens de segurança, além do chip. O processo de emissão de passaporte, desde o preenchimento dos dados na internet até a sua entrega, passa por várias etapas, entre as quais análise dos documentos, análise da datiloscopia, análise se há alguma pendência judicial, se eventualmente aquele cidadão tem algum fim escuso, se quer levar uma criança para fora do país, por exemplo, né? Quando estamos fazendo um passaporte para um menor de idade, nós estamos também pensando se está tudo certo, se aquele menor é realmente filho daquele genitor, daquela genitora. Se, por acaso, esse menor pode ser vítima de tráfico, ele pode estar envolvido numa quadrilha que envolve crianças para quê? Para remessa ilegalmente para o exterior, para as diversas finalidades, seja venda ilegal, adoção ilegal, até outras finalidades, né, que a gente sabe que acontece. Não há como separar a emissão de passaporte do documento em si do aspecto social. A gente está sempre preocupado com esse viés da dignidade. A gente vai prestar o nosso serviço de segurança pública, seja prendendo alguém, seja expedindo um passaporte, seja regularizando o estrangeiro, sempre respeitando a dignidade do ser humano. A Polícia Federal, ela pode executar todas as medidas de retiradas compulsórias, né? Seja expulsão, extradição, deportação, repatriação, mas assim, no âmbito do controle migratório, o que a gente tem mais contato é com a repatriação, no caso, a inadmissão. A deportação se dá quando o estrangeiro encontra-se irregular em território nacional. É aberto um processo de deportação com ampla defesa e contraditório e depois desse período ele tem que deixar o território nacional. E a repatriação é quando o estrangeiro, em situação que ele não pode adentrar o território nacional, ele tem que ser retirado imediatamente do território nacional. Especificamente com relação aos sistemas utilizados pelo controle migratório, a gente tem uma ordem assim de prioridade, né, do que a gente mais usa. O sistema de tráfego internacional que o pessoal usa nas cabines, tanto do embarque quanto do desembarque, é o mais utilizado. Temos também outro sistema como o SISMIGRA, que é o sistema integrado com outra delegacia nossa, que é a DELEMIG, que pessoas que vêm para o Brasil, residência no Brasil, têm a carteira de residente por lá, então muitas das vezes nós temos que fazer consulta nesse sistema também para ver se as pessoas ainda têm prazo ou não como residente no país. Aqui acontecem casos variados todos os dias, desde autuações dos estrangeiros irregulares, desde regularização das pessoas que querem virar brasileiros, e desde conhecer outros países, que nós fazemos escoltas internacionais. Em uma certa oportunidade, eu fiz a escolta internacional de um deportado para Guiné-Bissau. E a gente ficou preso no aeroporto de Paris, porque o comandante da aeronave não permitiu que ele ingressasse na aeronave sem a continuidade da escolta. E aí os policiais franceses queriam colocá-lo numa prisão dentro do aeroporto. E eu cheguei e falei, não, ele não é preso. Ele está sendo deportado porque ele estava irregular no país. Ele não é preso.
Eu não vou permitir que coloquem ele numa prisão. Então, o que aconteceu? Eu não pude sair da área restrita, porque eu me responsabilizei e fiquei com ele ali. E no final da escolta, estava eu e outro colega, ele, antes de ingressar no avião para ir embora, ele falou: eu amo você. Porque para ele, aquilo foi tudo que ele nunca teve na vida. Humanidade. É isso que nos move. No aeroporto, o maior crime combatido é o de tráfico de drogas. O Brasil hoje ele é uma das principais rotas de passagem de drogas para o exterior. Apesar de o Brasil não ser produtor de cocaína, é um dos que mais aprende essa droga no mundo, porque é sabido que os países produtores, que são Colômbia, Peru e Bolívia, não têm a logística adequada para envio direto para a Europa. Então, é praticamente necessário que eles transpassem para o Brasil, para do Brasil fazer o envio para a Europa. No momento que nós nos deparamos com uma substância, uma possível substância entorpecente, nós realizamos o narcoteste. Esse narcoteste aponta que aquela substância é uma substância proibida. E dessa forma, nós, no núcleo de operações, tentamos combater isso, utilizando técnicas de investigação, técnicas de entrevista, técnicas de observação, diversos tipos de técnicas. Em relação ao tráfico de armas, normalmente ele é realizado através dos correios ou através de cargas. Muitas das apreensões que nós fazemos com relação a partes de armas, ou armas são dos Estados Unidos, algumas armas são descarregadas do leste europeu. Recentemente a gente tem apreendido peças de armas, carregadores em países como a Coreia, China. Porque toda encomenda internacional que chega passa pelo raio-x. E no momento da identificação, com o olhar já treinado dos agentes que operam a máquina de raio-x, é possível identificar pelo raio-x o que é um acessório, ou parte de arma, ou arma inteira, ou mesmo munição. E aí já separa para mandar para a perícia e depois instaurar inquérito policial. Eu acredito que a Polícia Federal no aeroporto presta um serviço de extrema importância para a população. Nós aqui lidamos com pessoas que podem ser pessoas indesejadas a entrar no nosso país, pessoas que possam vir a cometer crimes. E também nós lidamos com a imagem do Brasil. Meu maior orgulho é defender o meu país e a própria população brasileira, que fica resguardada através da Polícia Federal de qualquer ameaça externa que pode estar vindo. O que move mais a vir trabalhar aqui é que é uma questão muito dinâmica. Aqui acontecem casos variados todos os dias. A maior satisfação pessoal que eu tenho é quando a gente consegue levar a cabo um trabalho bem executado, bem feito, um trabalho que você fornece à sociedade um serviço, que você está extirpando pessoas que prejudicariam a sociedade como um todo. Na minha opinião, o que me dá mais satisfação é quando você exerce seu trabalho. Por exemplo, um trabalho policial é mais rígido. Tem fiscalização, tem controle, tem abordagem. E ao invés de você receber reprovação do cidadão, você recebe reconhecimento, gratidão. Trabalhar no núcleo de passaporte é muito gratificante, por dois motivos. O primeiro deles é que não há um dia igual ao outro. O segundo e principal é você lidar com necessidades do ser humano diariamente. A motivação que faz a gente vir trabalhar satisfeito é simplesmente a gente poder receber pelo olhar do cidadão
que ele conseguiu um emprego que ele tanto queria no exterior. Porque apesar da dificuldade que ele teve, não sei por qual motivo, ele veio aqui e conseguiu o passaporte, o documento de viagem dele para poder viajar e conseguir um emprego. Você conseguir fazer com que o seu trabalho seja reconhecido, né, pela população, tanto exterior como do interior, né, porque às vezes é um marido, uma esposa que está trazendo o seu marido ou sua esposa estrangeira, e com isso a gente consegue trazer um bem, né, muito superior ao que ele está procurando no país dele. É uma satisfação muito grande em poder ajudar as pessoas, né? Em finalizar um plantão e saber que ninguém ficou no chão, todo mundo conseguiu embarcar e que todo mundo que queria entrar no Brasil realmente cumpriu os requisitos para ingressar no país e ninguém foi inadmitido. Então, isso é uma satisfação muito grande.